a gente vai falar um pouquinho sobre... continuamos, né? O assunto da nossa disciplina é falar sobre a questão da responsabilidade social e empresarial que as empresas têm, né? Então, hoje a gente vai ver alguns conceitos sobre responsabilidade, né? Esse tipo de responsabilidade que as empresas têm. Nós vamos ver alguns acordos internacionais feitos entre o Brasil e alguns países, né, que levam muitas vezes a gente a questionar, mas por que a França hoje quer influenciar no que é feito aqui no Brasil em termos ambientais? Por que os Estados Unidos, né, por que aquele outro país quer ter algum tipo de influência, né, nas decisões que são tomadas acerca, por exemplo, da Amazônia, né? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai falar um pouquinho também sobre analisar e discutir, relembrar, né, algumas questões ambientais que ocorreram aqui no Brasil nas últimas décadas, que causaram grandes impactos, né? Até para a gente entender o porquê se discute tanto hoje essa questão ambiental, essa questão social que as empresas têm também como responsabilidade, tá? Então, vamos lá. À medida que vocês forem querendo falar, por favor, fiquem à vontade, tá bem? A responsabilidade social, pessoal, de uma empresa, né, é quando, de uma forma voluntária, as empresas adotam posturas, comportamentos, ações que promovem o bem-estar dos públicos, tanto dentro quanto fora. A gente já falou isso, né? Então, a responsabilidade socioambiental hoje, adotada pelas empresas, são posturas, né? São novas formas de agir empresarialmente e que as empresas sabem que influenciam tanto na vida das pessoas dentro da empresa quanto fora, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, tem passado aí uma série brasileira, né, na televisão à noite, que fala justamente sobre essa questão, né, do quanto que a atitude de uma empresa pode influenciar na vida dos próprios trabalhadores, como também da sociedade, né? E não só da sociedade muito próxima, né, mas da sociedade como um todo, Brasil e até em níveis internacionais, né? Então, ter esse tipo de responsabilidade é voluntário das empresas, né? Fazer algo além daquilo que está na lei passa a ser uma atitude voluntária da organização, né? Esse tipo de responsabilidade que a gente chama não deve ser confundida com ações compulsórias impostas pelo governo. Isso é obrigado, né? Haja visto aí a elaboração de tantas regras, né, que são colocadas para as empresas. A gente já falou aqui tanto de nível nacional quanto de nível internacional, que faz com que as empresas tenham algumas regras, algumas coisas são feitas por obrigação e outras são feitas por posturas próprias da organização, né? Então, o conceito nessa visão envolve o benefício da coletividade, seja ela relativa ao público interno, né, ou ao externo. Vamos contar um pouquinho da história, da onde que começou essa questão da preocupação e da necessidade de se preocupar com a questão da responsabilidade socioambiental, né? Todo mundo aqui sabe o que foi a Revolução Industrial. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse assunto, gente? Revolução Industrial, tranquilo para vocês? Quer que eu relembre? Quando vocês não falam nada, vocês querem que eu feche a aula e vá embora, dormir, assistir novela? Posso ir direto sem explicar sobre a Revolução Industrial, pessoal? Se alguém quiser que eu fale um pouquinho sobre o assunto, pode falar, porque não necessariamente eu preciso falar na aula, mas eu gosto de falar, caso algum aluno
queira, né, precisa. Alguém quer que eu retome? Professora, por mim, não, pode continuar a aula. Eu estou assim, quietinha, porque a minha internet está oscilando muito e às vezes fica um pouquinho cortado, mas eu estou prestando atenção na aula, tá? Tá bom, Rosane, obrigada pelo feedback. Professor. Pode falar, Karina. Professor? Sim, pode falar. Pelo pouco que eu lembro, não sei se eu estou certa, foi a revolução onde as indústrias começam a substituir a mão de obra por máquinas, seria isso? Por exemplo, Isso. substituir pessoas por máquinas? Isso, exatamente. Mas o que aconteceu de grande impacto, né, em termos ambientais nessa época, né? As máquinas começaram a trabalhar no lugar das pessoas. Imagina, né, quantas máquinas que passaram a existir, que começaram a fazer o trabalho que era feito pela mão humana, né? E à medida que a indústria foi tomando corpo, foi crescendo, foi sendo feita a implementação de novas e novas máquinas, né? As indústrias passaram a ser enormes, né? E com isso, gente, a poluição, né? A poluição ambiental, tanto em termos de solo, quanto em termos de ar, né? Rios. No início da Revolução Industrial, as máquinas eram a óleo diesel. Imagina, né? Cada máquina queimando com óleo, né? E depois surgiram as máquinas elétricas, que começaram a fazer uso da energia elétrica, né? Mais um recurso que não que é natural, né? Mas que ao ser utilizado ele acaba agredindo, né? Tirando da natureza, né? Então foi a partir, olha quanto tempo faz, né? A partir da revolução industrial, do uso das máquinas e do crescimento da produção, foi que iniciou essa questão da poluição, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, né? Outra coisa, não haviam órgãos que faziam a regulamentação disso. Não tinha que nem tem hoje, né? Esses órgãos que fazem o controle ambiental. Quanto que pode poluir no ar, quanto que pode poluir no solo, nos rios, nas águas, enfim. Então, sem esse controle, com esse controle que tem hoje, a gente tem tanto problema ambiental, vocês imaginam num momento em que surgem as máquinas, né? Surge a produção absurda, porque as pessoas trabalhavam dia e noite para produzir, fazendo uso das máquinas altamente poluentes, né? E sem órgãos que fazia o controle disso, né? Então, foi lá na Revolução Industrial, no século XIX, que se iniciou, né? Primeiramente, esse problema, né? Com a questão da poluição. Em contrapartida, no século XX, agora, né? No século passado, alguns estudiosos e observadores já se preocupavam com a velocidade da destruição. Enquanto no século XIX não havia preocupação com isso, havia só a preocupação com a produção, entrega, já no século XX já se passou a ter algumas pessoas com um olhar para essa questão ambiental, né? Pessoas já estudando e observando a repercussão desse descontrole que foi no século anterior, né? Eles começaram a perceber a velocidade da destruição. A gente costuma dizer que foram assim os meus bisavós, né? Os bisavós, tataravós de vocês, os responsáveis pela destruição ambiental que a gente vive hoje. Foi lá na época deles, né? Quando eles eram jovens trabalhadores e eram funcionários dessas fábricas, que começou essa questão da poluição. E pior, né? São os nossos filhos e netos os responsáveis pela reconstrução disso tudo, né? Eles ficarão aí no futuro com a responsabilidade de criar medidas, né?
de mitigação, a gente chama, não sei se vocês já ouviram esse termo, medidas para reduzir, né, esses impactos, diminuir, na verdade, a poluição e reduzir o impacto no meio ambiente, para que os filhos deles e netos deles tenham condição de viver nesse planeta, né? Isso que a gente está vivendo hoje aqui, que é uma pandemia, não foge muito dessa questão, né, dos cuidados que a gente tem que ter. A gente deixou muito tempo de ter cuidado, né? E até se vocês quiserem falar alguma coisa em relação a isso, nós deixamos muito tempo de ter cuidado com questões sanitárias, né? A gente vê muita gente com pouca higiene, muita gente jogando lixo, né? Muita gente realmente usando e abusando da saúde do planeta, né? Até que surge aí um vírus que nós não estamos preparados, nós não temos saúde para enfrentá-lo, nós não temos tecnologia para criar aí condições de atender todo mundo e nós não temos medicamentos para tratá-lo. Nós não estávamos preparados. A gente só destruiu e não se preparou para as coisas que nós receberíamos em troca da natureza, né? Então, o movimento ambientalista, pessoal, começou a engatinhar na década de 1920, no século passado. Passados os anos, esse movimento ganhou destaque na década de 70 e tornou obrigatório na vida de cada cidadão no momento atual. Hoje é obrigatório esse cuidado com questões de não jogar lixo, de não poluir, né? Hoje algumas pessoas têm o cuidado na hora de ir no supermercado e comprar produtos que agridam menos a natureza. Algumas pessoas têm essa preocupação, e isso é muito bacana, né? Conceitos como gestão ambiental, desenvolvimento regional sustentável, biodiversidade, ecossistema, responsabilidade socioambiental ganharam força e a devida importância nos dias de hoje, né? Então, responsabilidade, isso aqui eu vou colocar esse conceito, pessoal, porque é provavelmente uma pergunta que eu deva fazer para vocês no dia da nossa avaliação, tá? É importante, na atualidade, a gente saber entender o que é, né? Responsabilidade socioambiental é a responsabilidade que uma empresa ou uma organização tem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. Então, daquilo que é imposto como obrigação, a questão de responsabilidade social é aquilo que as empresas ou organizações fazem a mais, né? Campanhas. A empresa ela só não tem que poluir além daquilo que ela é obrigatório, que é obrigatório para ela. Se ela cumprir com isso, ela já fez a parte dela. Mas muitas empresas, elas não se contentam só em cumprir com a parte legal da coisa, né? Muitas empresas realmente abraçam a causa e fazem campanhas, né? Envolvem os funcionários, as pessoas da sociedade e tentam melhorar essa questão da postura não só da empresa, mas das pessoas também, né? Para vocês terem ideia, tem empresas que levam isso tão a sério que criam cursos para os funcionários, para que os funcionários passem a ter um comportamento melhorado, não só dentro da empresa, mas que eles levem isso para casa. Muitas empresas chamam familiares dos funcionários para participar de cursos, crianças, para ensinar a questão da responsabilidade ambiental, da questão da sustentabilidade, né? Ensina reciclagem, né? Entre outras oficinas que escolas, instituições e organizações realizam aí. Quem tem filho sabe, quem tem filho em escola hoje sabe o quanto que as escolas vêm se esforçando, né, para criar uma cultura de comportamento de respeito à natureza com as crianças, né? Você vai nas feiras de ciências, nas feiras de empreendedorismo, naquelas apresentações de trabalhos que as crianças fazem na escola, o que mais você vê são crianças apresentando pequenos projetos, e às vezes são grandes projetos, a gente chama de pequeno porque são feitos por crianças, mas grandes pensamentos das crianças de hoje já em virtude, em relação a essa questão do meio ambiente.
Eu falo isso porque, além, eu tenho filho, meu filho ainda não vai na escola, mas eu trabalho em escola há muito tempo, né? Então, eu acompanho muito de perto essa questão, esse trabalho que as escolas realizam, né? Com a conscientização das crianças. Bom, vamos lá, então. Eu coloquei aqui alguns... Deixa eu pôr a telinha maior. Os principais desastres ambientais ocorridos no Brasil. Eu elenquei alguns aqui, foram muitos, mas eu elenquei alguns mais recentes ou mais que repercutiram mais, né? Por que eu coloquei isso, pessoal? Porque a gente precisa, numa aula como essa, chamar a atenção de vocês para esse assunto, né? O que acontece se eu não cuido? O que acontece se a minha empresa não cuida? O que acontece se as pessoas não cumprem com as obrigações ambientais, né? Olha só, não sei se vocês vão lembrar, aí tem 1984, eu acho que tem gente que não tinha nem nascido ainda, né? Acho que a maioria aí de vocês nem haviam nascido ainda em 1984. Incêndio na Vila Socó, em fevereiro de 84. Uma falha em dutos subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores da Vila Socó, em Cubatão. Após o vazamento, um incêndio destruiu parte da favela, uma das favelas envolvidas no lugar na época. Foram contabilizados oficialmente 93 mortes nesse acidente aí que ocorreu com esses dutos da Petrobras. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas na década de 90, no século 20, né? A gente já está no século 21, mas lá no meados das décadas de 90, Cubatão era considerada, ainda é, né, uma cidade muito poluída, mas ela era considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Cubatão é aquela última cidade, ou a primeira cidade daqui para lá, quando a gente desce para a praia, para o litoral sul, aqui pela rodovia, né, Imigrantes ou Anchieta, que a gente vai cair ali, já termina a descida da serra, que a gente chega lá embaixo. Você olha do lado esquerdo, assim, você vê um monte de caldeiras, né? Aquelas indústrias com fogo, um monte de fumaça. Aquilo ali, nas décadas de 90, você olhava para lá, era tudo muito cinza. Era, assim, era bem complicado viver em Cubatão. Não sei se vocês aí, que são um pouquinho mais da minha idade, contemporâneas comigo, vai lembrar disso. Vocês lembram? Tem alguém aí que lembra disso, pessoal? Da poluição em Cubatão? Ninguém lembra? Ok. 1987, Césio 137 em Goiânia. Césio 137 é o nome, né, dado aí ao material radioativo que em setembro de 87, um dos mais graves casos de exposição à radiação do mundo ocorreu lá em Goiânia, por meio da contaminação pelo material radioativo Césio 137. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando aqui, são erros graves, falhas de empresas que impactaram gravemente na sociedade, impactaram gravemente no meio ambiente, e até hoje a gente vive repercussão disso, tá? Na ocasião, 2 catadores de lixo arrombaram um aparelho radiológico nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. Olha que absurdo, que irresponsabilidade da empresa que deixou isso lá e das pessoas que fuçaram acharam, né? Os catadores levaram material radioativo a outros pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar. Pelo menos 4 morreram devido à exposição e centenas de outras desenvolveram doenças, inclusive câncer. Tá? Em 2000, vazamento de óleo na Baía de Guanabara, em janeiro. Um acidente com um navio petroleiro resultou no vazamento de 1.300.000 litros de óleo in natura na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O incidente causou morte da fauna local e poluiu também o solo em vários municípios, como a cidade de Magé.
Em 2011, chuvas na região serrana do Rio. Em janeiro, em decorrência de um elevadíssimo nível de chuvas, aí, isso aqui vocês devem lembrar que aconteceu lá em Itaipava, lá na região, na Serra do Rio de Janeiro. Uma série de deslizamentos e enxurradas destruiu casas nas regiões de encosta. Foram totalizados aproximadamente 800 mortes. Morreu muita gente, bairro de gente rica, bairro de gente pobre, não teve quem não fosse atingido. A água com lama ia passando e ia tomando tudo. Incêndio na Ultracargo, no Porto de Santos. Incêndio, isso em 2015, recentemente. Incêndio nos tanques de combustível no terminal químico de Aratu, da empresa Ultracargo, entrou para a história. A explosão de uma válvula, olha só, devido a um erro operacional, originou fogo que levou 9 dias para ser controlado. Por consequência, 9 toneladas de 142 espécies de peixes morreram. A qualidade do ar na região também foi gravemente afetada, além da água, né? Obviamente. Também em 2015, rompimento da barragem de Mariana. Isso eu não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe. Ok? 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Ao todo, 600 famílias ficaram desalojadas, 19 pessoas morreram e 1.469 hectares de vegetação foram comprometidos, né? E aí, em 2019, ano passado, Brumadinho. Isso tudo por quê? Porque as pessoas responsáveis nas organizações, de alguma maneira, deixaram, vacilaram e permitiram que esses acidentes acontecessem e muitas pessoas morreram, muitas cidades foram simplesmente destruídas, né? Cidade, bairro, muita gente morreu. Em relação ao que aconteceu em Santos, no Rio de Janeiro, poluiu rio, mar, poluiu, animais morreram, enfim, muito grave, né? E tudo isso impacta cada espaço desse que deixa de existir, né? Que é destinado à fauna e à flora, que deixa de existir, impacta no meio ambiente para a gente no futuro, gente, para os nossos filhos. Né? Então, essa questão da preocupação, hoje, talvez, muitos falem assim, mas até isso acontecer, eu já nem estou mais aqui. Mas os seus filhos, os seus netos, né? Pessoas que você gosta, os filhos dos seus filhos, os netos dos seus filhos, enfim, eles virão e que tipo de planeta você está deixando para eles, né? Continuando aqui, então, eu falei de alguns importantes acidentes ambientais que ocorreram no Brasil. Vamos falar um pouquinho do Ministério do Meio Ambiente. Todo mundo aqui sabe que existe o Ministério do Meio Ambiente, existe, né? Ele tem uma função, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. O Ministério do Meio Ambiente desenvolve políticas públicas que visam promover a produção e o consumo sustentável. O que quer dizer isso? Quando você tem um órgão, né, no poder lá em cima, executivo, né, que cuida, né, de um determinado assunto para um país, quer dizer que ele defende, né, o assunto. Então, a gente tem aqui um ministério com a responsabilidade de criar políticas para promover a produção e o consumo sustentáveis. O que é sustentável? Que se mantém, né? Que se tira da natureza, repõe, tire o mínimo possível, né? Reutilize, criar políticas para que tanto as empresas quanto as pessoas adotem posturas de responsabilidade ambiental, para que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor, né? Também é responsável pela produção sustentável. Produção sustentável é a incorporação ao longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços das melhores alternativas possíveis para minimizar custos ambientais e sociais. Uma vez que você tem uma postura
que impacte cada vez menos no meio ambiente, cria-se uma postura de diminuição de custos com esse assunto, né? Todo custo que a gente não tem com algo, a gente tem um dinheiro a mais para investir em outra coisa. Se eu não tenho que ficar gastando muito com questões ambientais, porque eu tenho uma sociedade responsável, eu posso utilizar essa verba com educação, eu posso utilizar com saúde, mas, por menor que seja a verba destinada para essas questões ambientais, ainda assim a gente vê que não existe assim tanta coisa em prática acontecendo, pelo menos atualmente. Eu não sei se vocês sabem, a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, mas o Brasil é um dos países com melhor política ambiental. Assim, muitas empresas deixaram o Brasil, foram para fora, para países em que é muito mais flexível essa questão de poluição, porque aqui no Brasil já estava ficando muito caro ter que adaptar, né? Você tem uma indústria química, para existir aqui no Brasil, tem que fazer uma série de adaptações, porque da maneira que você era e poluía, não se pode mais hoje, porque se você mantém a mesma operação de antes e não faz as adaptações que precisa, você vai poluir de maneira que as leis brasileiras não permitem mais. Então, muitas empresas faziam o quê? Pegavam toda essa estrutura e iam embora, porque não tinha como, o investimento em adaptação para se manter no Brasil era muito maior. Aí, para onde eles vão? Eles vão para países em que essas leis ambientais são ainda muito sensíveis, não estão muito bem estabelecidas, e se instalam lá. E lá eles vão fazer toda a poluição que aqui no Brasil já é proibido. Por que esses países aceitam? Porque são países de terceiro, quarto mundo, precisando de empresas lá para criar, para dar emprego para a população, e a população com emprego ganha dinheiro e investe dinheiro no próprio país. Né? Muito triste a gente ver que ainda existe muito isso. Empresas que se instalam para fazer uso, né, de uma fragilidade que aquele país tem, que é a questão econômica, né? País que vive muito na miséria, a quantidade de pessoas daquele lugar pobre é muito grande, e essas empresas se instalam para poder realmente explorar essa condição, infelizmente. O Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentável é uma ação do Ministério do Meio Ambiente. Estou acostumada com o Ministério da Educação, tudo eu acho que é o Ministério da Educação, que tem como objetivo de fomentar políticas, como a gente já falou, né? Então, quais são as 6 áreas principais aí que foca o Ministério do Meio Ambiente? Educação para o consumo sustentável, varejo e consumo sustentável, aumento da reciclagem, compras públicas sustentáveis, construções sustentáveis e agenda ambiental na administração pública. Esse último, né, essa agenda, programa incentiva a incorporação de atitudes sustentáveis na rotina dos órgãos públicos do país. Então, eles têm uma política também que os próprios órgãos públicos devem funcionar criando políticas nas suas regiões de melhoria para o meio ambiente, né? Para que as políticas públicas sejam cada vez mais próximas aos cidadãos, o Ministério do Meio Ambiente coordena as conferências do meio ambiente, né? Que tem aí conferências municipais, conferências estaduais, né? Para que sejam implementadas as políticas regionais e cada vez menos se polua, tá? Então, vamos seguir aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Alguns de vocês entraram depois dos exemplos que eu dei, né, de erros que empresas tiveram, né, e que impactaram de forma muito drástica, né? Muitas vidas morreram, muitas pessoas morreram, muitas vidas se perderam em virtude de erros humanos e erros empresariais, né, que causaram grandes desastres ambientais recentemente aqui no Brasil. A gente falou alguns
mais no início da aula. Relação da sociedade com o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho das pessoas em si. A gente está falando muito sobre empresa. A gente falou agora um pouquinho sobre a obrigação do Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão maior que faz as políticas. E agora a gente vai falar do ser humano, indivíduo, pessoa, né? E aí eu até convido vocês a fazer uma reflexão também, me convido a fazer uma reflexão, eu já refleti bastante quando eu estava preparando a aula, mas eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre a postura de cada um em relação a esse assunto, até que ponto eu também contribuo ou até que ponto eu não estou muito preocupada com isso, né? Ah, professora, eu estou preocupada em pôr comida na mesa, estou preocupada em não pegar Covid, estou preocupada com essas coisas do momento, né? Todo mundo que pensou em se preocupar com as coisas do momento, esqueceu que em algum momento o futuro chega, né? E toda essa postura da gente de não pensar no futuro é que faz com que a gente viva momentos como a gente está vivendo agora. Então, sempre é o momento de pensar na natureza, no meio ambiente e nas nossas atitudes e posturas em relação a esse assunto, né? A contradição nas relações homem-natureza consiste principalmente nos problemas dos processos industriais criados pelo próprio homem, né? Que a gente falou no início da aula. Tudo isso começou lá na Revolução Industrial, na implementação das máquinas, né? No uso exacerbado de óleo diesel nas máquinas, depois o uso também exacerbado de energia elétrica para fazer com que as máquinas funcionassem, né? Tudo isso tirando da natureza aquilo que é recurso e devolvendo para a natureza tudo aquilo que é impuro, seja na água, no ar, no solo, não importa, né? Mas é do próprio homem, né? Esse processo é visto como gerador de desenvolvimento. Tudo aquilo que gera desenvolvimento, né, a gente precisa cuidar porque vai trazer consequências, né? Então, esse processo do produzir, esse processo da industrialização gera emprego. Emprego é bom? Pô, muito bom. Toda vez que uma indústria se instala, ela traz com ela benefícios para aquela sociedade, ela vai asfaltar ali a região, pavimentar, né? Ela vai melhorar condições sanitárias ali da região, mas ela vai se instalar e ela vai produzir ali. E esse processo de produção, como que será que vai ser feito? Né? Porque não adianta muita coisa ela trazer todo esse progresso para a região e aos poucos ela ir tomando a vida e a saúde da fauna, da flora e do ser humano mesmo, né? Porém, o homem se afastou do mundo natural como se não fizesse parte dele. Então, a gente focou muito em emprego, muito em desenvolvimento, em comprar casa, comprar carro, ter roupa, ter sapato, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, vou comprar mesmo. Olha, eu tenho meu carro melhor que o seu, moro num bairro melhor que o seu, no meu bairro tudo é asfaltado, tá? Mas quando chove tem para onde a água escoar, né? Será que quem mora na rua de terra não tem um pouco de vantagem, porque quando chove tem para onde a água escoar? Então, olha o paradoxo, né, que eu quero chamar a atenção de vocês. Ao mesmo tempo que eu tenho a evolução que ocorreu nesse tempo da Revolução Industrial, eu tenho tudo isso que aconteceu de bom, mas me afastou da natureza, me afastou daquilo que me trazia bem-estar e saúde. Esqueci disso. Com todo esse processo industrial e com a era da tecnologia, a humanidade conseguiu contaminar o próprio ar que respira, a água que bebe, o solo que provém os alimentos, os rios, destruir florestas e os habitats dos animais. Todas essas destruições colocam em risco a sobrevivência do nosso planeta e de nós mesmos, né? Quem é que diz como é que vai estar o ar daqui a 20, 30 anos, quando os nossos filhos tiverem as nossas idades? Que planeta a gente está deixando para eles, né? Eu gosto de chamar a atenção de vocês em relação ao assunto.
A questão positiva é que, felizmente, né, existe uma conscientização e valorização do meio ambiente, mas ainda a humanidade está longe de aprender a consumir, interagir com o mesmo, né, com o consumo. E de entender que é um ser participante do ciclo natural e não o dominante. Nós não somos dominadores de nada. Nós não controlamos absolutamente nada. A ciência e a técnica são fundamentais para a preservação ou recuperação do ecossistema planetário, gente. Assim, contribuem em forma de conhecimento profundo, né? A gente tem que investir no estudo, na ciência. São esses caras que vão tentar, de alguma maneira, melhorar tudo isso que está acontecendo hoje, né? Nossas crianças aí que vão para a escola, as crianças superdotadas que estão nascendo hoje aí, dominando a máquina, muito mais que a gente, eles vão ter aí a responsabilidade nas mãos de refazer tudo, mas desde que nós os preparemos para isso, né? Desde já a gente faz a nossa parte e ensina as crianças de hoje a ter uma conduta e uma preocupação com essa questão do meio ambiente, senão não vai restar planeta, né? Muitos novos empresários, é uma boa notícia isso também, começam seus negócios já com uma consciência ambiental. A gente vê muita startup, galerinha nova de 20 anos, 20 e poucos anos, criando empresas aí extremamente, altamente sustentáveis, né? Que tem foco, sim. Eu coloquei aqui, ó. Uma empresa hoje, pessoal, para ser considerada sustentável, ela tem que ter foco na sociedade. Tem que se preocupar com a sociedade, né? Ela tem que ter foco na economia. E ela também tem que ter foco no meio ambiente. Porque para onde ela vai se daqui a pouco a gente já não ter mais o planeta para existir? Né? De que adianta tanta riqueza? Então, a sociedade tem que ser aprazível com o meio ambiente. A economia tem que ser viável, né? E justa, para que haja um meio ambiente, para que haja uma estabilidade entre esses três pilares que a gente chama, que são os pilares da sustentabilidade: sociedade, economia e meio ambiente. O meio ambiente tem que ser saudável, a sociedade tem que ser uma sociedade consciente, economia justa, dividir bem, né, as riquezas. Hoje, a divisão é 80% da riqueza na mão de 20% da sociedade. E 80% da sociedade que é pobre divide os 20% de riqueza que sobra. Então, é muita, né, discrepância econômica, né? Por isso a gente vê tanta gente vivendo na miséria. Alguém quer falar? Eu, Eduardo. Diga. Fala, Eduardo. Que bom, alguém vai falar, eu vou poder tomar um cuidado. Eu tomei um tombo agora na internet, mas eu voltei. Eu perdi, vi, acho que que bom. uns 20 Você voltou, eu estava terminando de falar dos desastres. Que pena que você não pegou, que você ia lembrar de um monte de coisa que eu falei que o povo aqui não lembra. Não, eu lembrei de todos. Antes de começar a aula, estava tudo quieto e a senhora colocou os temas, né? Todos os desastres de Brumadinho, as coisas todas, os desastres lá do Rio de Janeiro, tudo. Eu li todos, quase todos. Não sei se eu lembro todos, mas eu li todos. Uhum. E eu lembro de muitos deles. Renato Russo fez uma música justamente sobre o tema também, entendeu? Mas o que eu ia dizer é o seguinte: a senhora está falando sobre tecnologia versus meio ambiente. A nossa cultura, ela não permite hoje no Brasil que a falta de recurso gere um meio ambiente bom. Porque as pessoas, aquele velho ditado: se tem quem limpe, por que eu vou limpar? Entendeu? Por que eu não vou sujar? Exatamente. Se eu não sujar, não vai ter trabalho para ele que é da limpeza.
eu vejo todos os dias no jornal de manhã, a mesma coisa. Vai lá, tem gente falando, olha, tem um descarte irregular de lixo. A prefeitura vai lá, limpa. No dia seguinte, as pessoas continuam colocando lá. A cultura não permite que vivam na limpeza. Não permite, não adianta. É do ser humano e do meio que ele vive, não permite com que ele tenha consciência. Esse é um primeiro ponto. Mas ainda existe salvação. Eu acredito muito nisso. Também, a gente tem fé, né? Não, então, tem que ter fé. Eu assisti um filme do Johnny Depp chamado Transcendente. Eu não sei se todos assistiram esse filme. Recomendo imensamente. Por quê? É um filme que ele tem, por natureza, por conceito, né? Melhorar o meio em que se vive. Uhum. É o ponto do filme. Melhorar o ponto que se vive. Outra, ele cria várias formas do ser humano começar a pensar que ele é capaz de fazer alguma coisa. E tudo com tecnologia. É um negócio, assim, muito, muito bacana. E é voltado à inteligência artificial. Eu achei sensacional. Transcendência? Transcendência. É com Johnny Depp. É um filme, assim, que eu recomendo muito, porque assim, ele tem uma conotação para você começar a pensar não no fato do ser humano versus a inteligência artificial, por exemplo, eles vão dominar o mundo. Não. O que você faria se você tivesse a possibilidade de manipular a química de uma forma muito mais grandiosa? O que você faria se você tivesse o conhecimento infinito? Qual seria a sua atitude? É isso que ele transmite no filme. É um perigo, né? Não, mas aí que tá. É um perigo? É agressivo? Mas qual o propósito? Se você tiver um propósito por trás de tudo isso, vai cair Maquiavel. Você vai fazer um monte de transformação que as pessoas vão achar que é ruim, mas no final das contas, é uma coisa boa. Entendeu? É um filme Então, que é bom também assistir, que trata do assunto, é o Avatar, né? O Avatar Avatar também é sensacional. Ele mostra o que nós, seres humanos, fizemos com os escravos. Ele mostra o que os portugueses fizeram com os índios, ou que os espanhóis fizeram com a América Latina Central, aliás, América Central e América Latina, o que fizeram com os povos maia, os astecas, roubaram saquearam, na verdade, o ouro deles, entendeu? Acabou matando todos eles, fizeram uma chacina, assim, monstruosa na história. Enfim, mostra a selvageria, o Avatar mostra a selvageria do ser humano em querer ter alguma coisa que não lhe pertence. E manter Entendeu? a árvore, né? Exatamente. Então, assim, aquilo ali é um filme que transmite um conhecimento assim gigantesco. Eu gosto de assistir filmes que tenham pelo menos uma ideia, né, a ser passada de forma positiva. Tem filme que não faz sentido nenhum. É só filme de ação, né? Tudo. Exatamente. Quando se para analisar qual é o propósito do diretor, qual é o propósito do roteirista em passar aquela informação, se ganha muito conhecimento, se adquire muito conhecimento e se adquire um pouco mais de sensibilidade com o próprio ser humano. Então você começa a avaliar o que ele quer dizer com aquilo. O Transcendente é sensacional, ele faz a gente pensar. Vou ver se eu não assisti, mas eu vou procurar para ver se eu assisto. Eu não vou dar spoiler, mas tudo faz sentido no final. Tudo faz sentido no final. Não é um spoiler. Um filme que é muito nojento, muito mesmo, mas que é atual e fala muito essa questão de um olhar para o outro, cuidar do outro, se importar com o outro, é o Poço. Eu não sei se vocês assistiram, tá na Netflix. Esse eu não assisti.
Assiste ele assim, come, na hora que você for dormir, você não vai comer mais nada no dia, aí você vai e assiste ele, porque ele é nojentinho, viu, pessoal? Assistam. Bacana, hein? Mas ele ótimo faz pra uma dormir. reflexão eu não quero dar spoiler também, mas ele faz uma reflexão sobre a preocupação que o cara que está em cima não tem com o cara que está embaixo e assim sucessivamente. Uma camada acima da outra e a atitude daqueles que estão em cima refletem na vida daqueles que estão embaixo. É bem interessante, bem nojento, mas é bem interessante para a gente pensar sobre essa questão de preservar o que você tem hoje para que amanhã não te falte, né? Divisão melhor daquilo dos bens e dos recursos entre todos, para que todos tenham uma vida um pouco melhor. Quem puder, assista na Netflix. É nojentinho, mas provoca uma reflexão bacana também. Vamos lá. Não, vou assistir sim. Mas é esse o ponto. Uhum. Tem que começar a olhar pro ser humano e pro meio em que se vive. E, por exemplo, para as pessoas solteiras que não têm filho, a vida é de uma forma diferente. Vou aproveitar enquanto puder, enfim. Quando você começa a cuidar de um filho, começa a ter preocupação com a vida que ele terá no futuro, você começa a trazer um pouquinho de mais de consciência naquilo que você faz. Com o próprio meio ambiente, com a própria família, enfim. Mas o fato é, o que você quer para o seu futuro? Dá uma olhada na China. A China, ela superou todos os índices de crescimento. Conseguiu fazer uma mudança do metade do século passado para cá. Eu acho que começou a evolução dele se deu, acho que em 30, 40 anos. Mas muito, 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 muito alta. Então o que acontece? Não se preocuparam com absolutamente nada de meio ambiente. Só se preocuparam em gastar e comprar e subir, crescer, se tornar a potência do mundo. Hoje é uma das potências do mundo, claro. Só que o ar que se respira na China é um dos piores do mundo. É algo que é muito ruim. Eu acho que o índice de poluição da China e dos Estados Unidos são os piores. Né? Não digo um país crescente. E a capacidade deles de produzir, eles têm uma capacidade absurda de produção e eles produzem demais, né? Muito, muito. Só que assim, a produção, ela vai em contrapartida ao meio ambiente, porque o meio que se vive lá é terrível. É terrível. Vocês viram que esse tempo que a China estava em quarentena, como que era visto do espaço, era visto a diferença por conta da não poluição da China. Absurdo, né? Não tem o que se fazer, o negócio é terrível. Então, as pessoas querem realmente progresso, querem realmente uma ascensão social e financeira, só que não se preocupam em se limpar, né? Mas não estou falando em questão de se lavar. É de viver em um ambiente limpo e sustentável. Entendeu? Eu estou no meio do mato. Meus pais estão querendo abandonar toda essa história de precisar sair. Claro, por conta da pandemia, mas enfim, eles estão querendo viver uma vida mais sustentável. Plantar as coisas aqui, ter uma coisa um pouco mais orgânica. E esse é o caminho. Não tem o que fazer. Bom, já falei bastante. Não, mas é bom refletir, essas reflexões, um ajuda o outro a pensar um pouquinho mais. Desenvolvimento socioambiental, vamos falar um pouquinho sobre desenvolver, então, isso, né? Vou falar primeiro aqui quem é o agente de desenvolvimento socioambiental, quem é o indivíduo, a pessoa, né? É o profissional responsável por identificar problemas socioambientais locais e auxiliar na proposição e implementações de ação de intervenção,
de forma colaborativa, para contribuir com mudanças na realidade econômica, social, ambiental e na qualidade de vida da comunidade. Tem alguém no grupo que tem esse tipo de postura de olhar, olha, aqui no bairro, olha, tal, esgoto passando na porta, olha, aqui a gente podia colocar umas placas de captação de energia solar para melhorar, para diminuir o custo do município, enfim. Vocês têm alguém no grupo que tem esse tipo de postura, pessoal? Tem algum agente de desenvolvimento socioambiental aí? Alguém que cuida da praça? Alguém que não gosta de ver as pessoas jogando lixo? Tem alguém assim aí ou não? Todo mundo ocupado. Porque essa é a grande realidade, né? A gente está sempre ocupada com as coisas e acaba não tendo tempo de olhar, de enxergar, e a gente também acaba não tendo proatividade para fazer alguma coisa. Ativistas ambientais são pessoas como nós, mas tiveram atitude, olharam para o ambiente, diagnosticaram situações, viu como essas situações impactavam na vida das pessoas, né? E tomaram como causa própria. Se nós não tivéssemos esses agentes, esses ativistas pelo mundo afora, eu não sei o que seria da gente em termos ambientais hoje. Né? Nós aqui no Brasil tivemos vários, e temos, graças a Deus, vários ativistas. São as pessoas que brigam, né, para que essas grandes rodovias que cortam matas adentro, né, essas grandes indústrias que se instalam e acabam com os rios de algumas cidades, com a poluição no ar. Isso hoje nem tanto mais, mas no passado isso foi um absurdo. Se não fosse esses caras existirem e assumirem esse papel, né, de cuidar da natureza, eu sinceramente não sei como que nós estaríamos hoje. E olha que a gente não está tão bem. Né? Então, o desenvolvimento socioambiental é mais do que um conceito. Responsabilidade socioambiental é uma postura, como a gente falou no início, que algumas pessoas adotam, né? É adotar realmente individual ou coletivamente práticas em benefício da sociedade e do meio ambiente, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Professora. Oi, diga. Bom, não sei se vai cair assim nisso, mas aqui no bairro onde eu moro, aqui todo mundo que mora, né, que vive aqui tem casas há muitos anos, é um bairro assim, que é antigo, e tem uns 5 anos, né, para cá, mudou um pessoal próximo aqui, e tem árvores, tem um local assim que sempre foi limpo, e a prefeitura vinha e limpava, né, e deixava tudo certinho, e o pessoal que mudou começou a jogar, começou a deixar o nosso bairro aqui com uma cara assim, feia, né, estranha. E, bom, não sei se o outro vizinho, ele é fofoqueiro mesmo, mas ele entregou o pessoal uma placa lá que se continuassem jogando essas coisas, que seriam multados, né, e que qualquer sujeira, né, qualquer resto de imóvel que for encontrado ali no local, que vão descobrir, né, vão procurar, sabem que o vizinho vai entregar mesmo, e vai ser multado. Agora lá vive limpinho, e está crescendo de novo, né, árvore e grama. Acho que o vizinho, ele conseguiu fazer uma coisa bem bacana, cuidou do bairro. Uhum. Sempre tem alguém, né, que tem esse tipo de atitude, é bem bacana. É assim, é um agente de desenvolvimento, de mudança, né, de transformação, com certeza. E são pessoas assim que fazem a diferença no lugar onde a gente mora, né, seja bairro, cidade, município, enfim, país. Né? Infelizmente, a gente viu já muitas pessoas morrerem, né, em virtude disso, em serem defensores e ir até o fim, né? Mas boa postura do seu vizinho aí,
Que bom que ele chegou, que bom que ele se impôs, né, e criou essas formas aí de melhorar a condição do bairro para vocês. Imagina o que seria, né, se não fosse a atitude. Parabéns para ele, né? Mas cabe sim, ele é um agente de desenvolvimento socioambiental. Socioambiental por quê? Porque ele cuidou da parte ambiental para que a parte social pudesse viver melhor. Essa é a ideia. Cuida do ambiente para que a sociedade viva melhor, né? Atentas a isso, algumas empresas têm apostado em práticas para desenvolvimento sustentável. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Pode falar. Não? Tá. Então, pode ser um apoio a um projeto social que as empresas dão, né? Uma política de redução de resíduos dentro da empresa, reutilização de recursos naturais. Os exemplos são muitos e devem ser multiplicados. A gente tem visto hoje muitas empresas que antigamente usavam couro, né, de animais para fazer seus produtos, hoje já utilizam outros tipos de materiais, né, para justamente tentar evitar aí enfim, né, o uso de animais na produção, né? Hoje pega muito mal você fazer o uso de produto animal. Uma coisa que ocorre anualmente aqui no Brasil e que é bem triste é o uso, né, das plumas, das penas dos animais, das aves, né, para fazer eu não sei como é que é o nome essas coisas de carnaval, né, esses adereços de carnaval, essas roupas, essas fantasias, utilizando as penas dos animais, né? Eu nunca vi, graças a Deus, mas eu já ouvi que coisas terríveis acontecem para que eles possam utilizar as penas dos animais, infelizmente. Acho que isso deveria ser proibido. Então, a ideia, pessoal, é que empresas e poder público criem estratégias de desenvolvimento econômico em sintonia com as demandas e questões sociais, né? Utilizando de forma consciente os recursos disponíveis. Vai chegar uma hora que de tanto tirar não vai ter, né? De tanto tirar da natureza e não repor, vai chegar uma hora que não tem mais, os recursos acabam, né? Tira, não repõe, não faz nada, uma hora acaba, né? Uma forma de usufruir o presente sem comprometer a vida das gerações futuras é você contribuir, né? Repor aquilo que você tira, tentar utilizar outros meios, né, de fazer. Responsabilidade dos indivíduos por suas ações que afetam o meio ambiente. Olha só, eu coloquei uma estatística, um gráfico aqui, para a gente ver o tipo, né, de ação humana, né, que tem hoje e o percentual de cada uma delas. Olha só, 53% dos problemas ambientais decorrentes da ação humana é o desmatamento. 53%. A gente está vendo hoje na televisão, lá no Amazônia, no Amazonas, né? O tanto de desmatamento, né, gente? Tá absurda a coisa lá, né? E as pessoas que têm algum trabalho para tentar reduzir, melhorar isso, têm sido mortas, afastadas, enfim, né? Então, o desmatamento ele tem um impacto muito grande. Poluição do ar, 15%. Por que não é tão grande mais? É grande, mas ele já foi muito maior. Diminuiu porque, com as regras, né, as normas legais, as empresas tiveram que adaptar seus equipamentos para que eles deixassem de poluir o ar. Aquelas empresas que não quiseram investir ou não tinham condições de investir, foram embora do Brasil e se instalaram em outros lugares, como a gente falou no início da aula. Explorando, né, a pobreza daquela região, e poluindo o ambiente, destruindo o ambiente lá, mas em contrapartida gerando emprego, o que não é uma boa ação, uma boa atitude, né? Poluição dos rios e mares, 28%, também decorrente da ação humana, e outros que representam aí 4% de problemas ambientais.
né? Então, olha só, eu coloquei aqui 5 perguntas que a gente pode se fazer para ter um consumo consciente. Por que comprar? Por que eu vou comprar isso? Né? O que comprar? Será que eu preciso mesmo disso? Será que eu vou usar? Né? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? Então, são 6 perguntas que a gente precisa se fazer para ter um consumo consciente, né? Quando eu falo por que comprar, é se eu realmente preciso, né? Se eu comprando, as empresas vão produzindo, tirando da natureza, poluindo, né? Então, eu estou contribuindo aí com a poluição à medida que eu compro. O que comprar? Vou comprar produtos que são mais fáceis de reciclar, né? São produtos que não estão agredindo a natureza para serem produzidos, né? São produtos que, para serem produzidos, são extraídos materiais, recursos da natureza, mas estão sendo repostos, né? Como comprar isso? Né? Com que frequência comprar, né? Isso é importante você se perguntar para que você contribua tendo uma consciência de consumo, né? De quem comprar? Eu vou comprar de uma empresa que tem essa preocupação com o meio ambiente ou vou comprar de qualquer um, né? Se eu tenho condição de comprar com uma empresa que tem essa preocupação com o meio ambiente, tendo medidas de mitigação, de poluição do meio ambiente, adaptando suas máquinas, conscientizando seus funcionários, repondo os recursos que tira da natureza. Então, são empresas que eu devo, né, contribuir. Eu vou comprar dessa empresa e não vou comprar da outra que não tem essa preocupação, né? Como usar, né? Então, eu vou comprar um produto que, ao utilizar, eu estou fazendo mal para o meio ambiente? Pneu, será que quando eu uso o meu carro, estou poluindo? Claro que eu estou. Quando eu uso desodorante, né? Então, são alguns produtos que eu compro e que, ao utilizar, eu estou fazendo mal para o meio ambiente, né? E aquilo que eu compro, consumo, quando eu vou descartar, será que eu estou fazendo um descarte de acordo? Eu estou separando o lixo, né? Será que eu estou fazendo um descarte também consciente daquilo que eu consumo, daquilo que eu compro? Né? Será que eu posso reutilizar, customizar? Será que eu posso passar para outra pessoa continuar usando? Né? Será que eu devo realmente colocar na natureza? Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre o descarte de remédios vencidos. A gente tem o hábito de jogar no lixo, né? Quando você joga no lixo, esse lixo vai para algum lugar, né? E muito provavelmente lá nesse lugar onde esses remédios vão, outras pessoas vão mexer, né? Será que é legal essas pessoas terem contato com o remédio? Alguns remédios são complicados, né? E será que na chuva esse remédio vai dissolver, vai para o solo? Será que vai fazer mal? Né? Então, é o descarte consciente. Tudo tem uma forma de descartar adequadamente, né? Então, a gente tem que dar uma olhada em relação a isso para a gente ter uma postura nesse sentido melhorada, né? Para a gente tentar ajudar o ambiente aí onde a gente vive. O consumo consciente e sustentável envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, né? Por isso que a gente faz essas 6 perguntas aqui em cima, né? O consumo incontrolável e compulsivo da sociedade ao longo do tempo vem trazendo consequências muito negativas. O que a gente faz é assim, tô triste, vou lá no shopping. Tô triste, vou comer tal coisa. Tô triste, vou beber. Tô triste, vou falar com meu namorado que eu quero tal coisa. Vou falar com a minha esposa que tal coisa. Então, a gente sempre canaliza algumas carências, algumas dependências, alguns estresses, ansiedades que a gente vive hoje, e a gente acaba comprando de forma inconsciente, compulsiva, não planejada, envolve questão financeira sem planejamento também. Então, é bom a gente pensar nessa questão do consumo, porque senão a gente vai continuar, né, provocando esse desequilíbrio terrível que a gente vive hoje ambiental. O consumo consciente
é caracterizado por 4 dimensões: consciência ecológica, com economia de recursos, reciclagem e planejamento do consumo. Essas quatro dimensões são as características do consumo consciente. E para que eu planejei, analisei questões ecológicas daquilo que eu quero, né? Verifiquei de onde vêm os recursos daquilo que eu quero, decidi comprar, vou me fazer as 6 perguntas. Por que comprar? O que? Como? De quem? Como usar e como descartar? São coisas que eu preciso perguntar para eu passar a ter um consumo consciente aí com o indivíduo. Consumo consciente, vamos dar uma entendida em relação a isso, né? A consciência ecológica espalha a fase da aquisição de um bem, né? Indicando a preferência dos consumidores por produtos. Então, eu coloquei aqui do lado uma figurinha, né? Que indica algumas posturas que a gente pode ter em relação a essa questão do consumo consciente. Reduza, né? Utilize menos. Será que eu preciso mesmo usar? Né? Reduzir, reutilizar, reciclar. São 3 R's, né, que a gente utiliza. Reduzir, reutilizar, reciclar aquilo antes de jogar fora. Vê se você não tem alguém que queira. Não tá bom para você, mas pode estar bom para outra pessoa, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar na hora de ter e realizar um consumo aí no nosso dia a dia. Coloquei aqui também para vocês alguns tratados internacionais sobre essa questão do meio ambiente, que eu falei lá no início da aula. Por que a França quer tanto, né, botar o bedelho aí em relação à questão do meio ambiente aqui no Brasil? Por que o presidente dos Estados Unidos quer vir falar, não quer mais participar de tal acordo que foi feito? Que acordos são esses? De onde vem isso, professora? Como o clima, o ar, o solo, pertence a todos, né? A Terra pertence a todos. Então, uma ação mal feita de um país com relação ao meio ambiente pode provocar uma consequência em outro país. Se nós tivermos, por exemplo, a nossa mata totalmente devastada, isso vai causar uma repercussão terrível no mundo todo, não é só no Brasil. Por isso, a preocupação dos outros países com o que está acontecendo aqui nas nossas matas, né? Eu coloquei alguns tratados aqui para a gente tentar entender um pouquinho quais são esses tratados. Tem muitos outros, tá? Eu coloquei só alguns. Convenção sobre as Mudanças Climáticas ocorreu em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, denominado Eco 92. Muita coisa acontece aqui no Brasil, né? Haja vista aí, que eu tenho falado bastante para vocês, que o Brasil já vem com uma postura ambiental muito, muito séria, muito até que nos causava orgulho, né? Agenda 21 centraliza-se na ideia do desenvolvimento sustentável. Essas devem ser colocadas em prática durante esse século. O objetivo da Agenda 21 é implantar medidas sociais, principalmente para os excluídos, índios, ribeirinhos, mulheres, negros, enfim. Em 1997, foi feito aí o protocolo de Quioto, vocês já devem ter ouvido falar, com o objetivo básico de reduzir a emissão de gases e automaticamente diminuir o efeito estufa. Gente, todos esses tratados, essas convenções e agendas, elas têm a participação de vários países, representantes de vários países. Esses países, eles assinam esses acordos, eles se comprometem. E quando ele deixa de cumprir algo que está definido naquele compromisso que ele assumiu com aqueles outros países, esse país ele é chamado para prestar contas. Meu filho, você está no acordo.
Você fez parte daquela convenção, você assinou, você assumiu a responsabilidade. Como é que agora você está aí, né, desfazendo um acordo sem comunicar, enfim, né? Ó, em 1972, Conferência de Estocolmo, também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Essa conferência, nela surgiram políticas de gerenciamento ambiental envolvendo o engajamento dos estados na tentativa de diminuir impactos ambientais negativos. Isso foi na África. Rio 10. Em 2002, a Rio 10, também conhecida como Cúpula de Joanesburgo, ou Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, reuniu 189 países. Joanesburgo é na África do Sul. Então, também não foi no Rio, só é o nome Rio 10, mas também é um acordo que foi estabelecido aí para tratar de questões do meio ambiente. E Rio 20, em 2012, também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, foi realizada no Brasil já. O principal objetivo é referente ao reforço do compromisso dos estados com a sustentabilidade. Então, gente, eu hoje quis chamar a atenção de vocês para, primeiro, eu comecei falando, né, do que é essa questão da consciência, né, da responsabilidade social, que é o quê? Uma postura que as empresas, organizações, instituições, seja empresa, escola, ONG, fundação, não importa. Todas essas organizações, elas adotam posturas, né? Para quê? Para que haja uma nova atitude, tanto da empresa quanto dos seus funcionários. Para quê? Para com o meio ambiente. Para que essas ações, como eu disse no início da aula, né? Ações de mitigação de poluição. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos fazendo para diminuir as ações de poluição, né, para tentar ter um ambiente melhor e promover uma qualidade de vida melhor para as pessoas como um todo, tanto da minha organização, da sociedade, do meu país e do mundo, né? Então, tudo aquilo que as empresas fazem, além daquilo que é obrigação legal, é responsabilidade socioambiental. Tá? E a ideia é justamente fazer uma reeducação para isso, né? Aí depois nós vimos, quando as empresas não têm esse senso de responsabilidade ambiental, olha o tamanho dos desastres que podem ocorrer e repercutir na vida da sociedade. E vendo como empresa o quanto que não caiu economicamente, né, o valor dessa empresa na sociedade, para todos os stakeholders, né? Quanto que esse nome, essa marca deixou de ser respeitada em virtude de não respeitar o meio ambiente e provocar tanta tristeza, né, para as pessoas daqueles lugares onde elas destruíram. Então, o impacto de não preservar o meio ambiente é muito grande. Depois nós vimos que nós temos um órgão, que é o Ministério do Meio Ambiente, que cuida disso tudo, que cuida de criar políticas públicas ambientais para que as empresas cumpram, para que a sociedade cumpra e para que o próprio governo também cumpra. Né? Manter um ambiente bom por meio de políticas que todos realizam. Tá? Aí nós vimos também que, felizmente, temos um fôlego. Por quê? Porque nós temos percebido a preocupação das novas organizações, das novas instituições, empresas, com um olhar já para tudo isso. Né? A gente identificou também que tudo isso começou com a industrialização, mas a gente entende que a industrialização é necessária porque ela gera emprego e ela gera desenvolvimento.
O que precisa ter, então? Precisa ter uma gestão que cuide desse desenvolvimento, né? E faça com que as indústrias continuem, mas que tenham essa consciência de que devem preservar o hoje para que a gente continue tendo amanhã. Certo? Ok? E nós também vimos aqui que não adianta a gente debater, não adianta a gente se estabanar, não adianta a gente se revoltar, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos enquanto meio ambiente, nós aqui no Brasil ou em qualquer lugar, vai ser questionado por outros países. Por quê? Porque reflete tudo que eu faço na minha sociedade, no meu bairro, dentro da minha casa, vai refletir na vida do outro, né? Por quê? Porque existem organizações internacionais, acordos internacionais e políticas internacionais que determinam como que a gente tem que reagir. Porque quando a gente não cumpre, ou a gente está fora, e aí a gente vai andar sozinho, e andar sozinho hoje com o Mercosul, com tantos tratados econômicos também, você está fora de um, você vai sair do outro. E ninguém vive sozinho, a gente vive em sociedade e precisa, né, ter essas relações. Então, gente, a minha aula de hoje foi justamente para chamar a atenção de vocês para a importância desse assunto. Não achem aí que não é nada real e próximo da gente. É real, é próximo da gente e vai repercutir na vida da gente daqui para frente para sempre, né? É uma grande realidade. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, pessoal? Sobre tudo isso que eu falei aqui? Ninguém tem opinião sobre esse assunto? Ok, então eu vou finalizar aqui. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, gente. A gente até vai acabar terminando antes, porque às vezes a gente acha que vai ter uma discussão, um debate, porque o assunto é polêmico, mas vocês, enfim. E aí a gente vai terminar por aqui, porque a exposição que eu queria fazer sobre o assunto era esse, tá bom? Então, deixa eu finalizar aqui. Obrigada. Ô, professora, o projeto é para entregar em qual data mesmo? Que eu não participei da última aula.